Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar da onde a gente parou, no sentido da instalação dessa concentração do maior controle possível de créditos relacionados ao idioma inglês, né? É, Por quê? Porque além de ser estranho, a gente tem é, uma certa razão de dissintonia, ou seja, como se a gente estivesse traindo ou a gente estivesse tímido ao fazer, prestar essa atenção, né? Muitos de nós se complica, né, na questão dessas resoluções de estudar, de prestar atenção e de elevar o organismo a concentrar essa estação de representatividade linguística de outro idioma, porque se sente tímido ou pensa estar traindo o valor que já arrecadou do português, né, da cultura. Existe muito isso e isso me dá muita raiva porque eu vejo uma certa inocência que está presa por falsas promessas culturais, né? Ah, o mundo ele é maior e mais adversalizado do que a gente espera, se prendendo em culturas, né? O famoso café com leite, pão com queijo, pão com café, esses horários, eles são importantes, né? Eles são importantes. Só que eles não nasceram para ser algemas das pessoas. A única falta de graça disso é que a indústria, o capitalismo, degenerou muitas pessoas para desempregar a sua natureza em função de criar uma expansão, né, nessas navegações que a gente faz de concessões lógicas para poder abraçar e representar culturas a ponto de parecer que a gente precisa ser fiel a esse expoente, a esse santo, né? Isso é muito errado e muito ignorante da parte do ser humano, porque ele se algema nessa função sem graça, nessa função de advertir, né, por eleição, a essa adversação que não é verdade, né? É uma falsa amizade, uma falsa impressão de atração. E a gente tem várias regionais, vários times, várias concessões culturais que armam e armazenam memórias para isso, né? A gente não precisa ter medo de perder, porque ninguém vai perder nada, né? Só que a gente cria um medo e isso faz a gente ficar interrogando circulativamente. Nós ficamos nos interrogando, 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 em vez de criar soluções mais corajosas para poder nos tornarmos algo realmente verdadeiro, realmente que tem
tem um certo prazer independente, né? É, tá bom, você pensa assim, nós não dependemos de nada, nós dependemos de tudo. Certo, nós dependemos de tudo. A única falha nossa é que nós traímos a dependência por partilhar muitas opções de escolha, né? A gente tem essa falsa via cognitiva de ter muita opções, né? E aí o que que acontece? Né? Dentro dessa variabilidade de escolhas, ninguém consegue sentir escolhendo, né? E na verdade, todos nós, toda a vida é um escolhido, é uma escolha. Porém, essa questão de criar muitos parâmetros para poder revelar um considerado deixa as pessoas perplexas e amedrontadas, algemadas em repetições que às vezes é, deixam oportunidades a desejar. Por exemplo, o convívio, o transporte, a aceitabilidade de valores para criar rendimentos mais possíveis em toda a extensão territorial que a gente pertence, né? E aí o que que acontece? A gente meio que se degrada uns aos outros, comendo uns aos outros por esses advérbios de valores, né? Como se nós não fôssemos eleitos, nós não fôssemos vivos. E nós somos muito vivos, sim. O problema é que a gente tem muita burocracia e muita cultura na descarga de medo das pessoas, desfazendo de conta que elas são felizes, por mais que não haja como ser feliz, né? Felicidade é um instante, né? Você vive felicidade, você não é feliz, você vive momentos felizes, né? E aí a gente poderia sim ter muitos mais momentos felizes. Só que é, nós é, dentro dessas prisões culturais, né, segmentares, nós não temos flexibilidade entre as operações diárias, né? Trabalhos, é, espaços, né? Opções, muitas opções são frutos de. Por mais que a gente esteja cheio de opções, né? Essas opções elas são opções falsas, né? São opções que não mudam a vida no sentido proposital. Elas mudam a vida no sentido artificial, no sentido que não tem muita interferência assim, né? Até porque um, a gente ainda não tem resoluções para muitas coisas que a gente começa, principalmente começa dependendo da sociedade. A gente não sabe onde que a gente vai chegar. Você pode ir lá e fazer medicina, mas você não sabe se você vai ser médico. Depois, mesmo lutando para fazer a medicina, você não sabe se você vai ter a oportunidade de ser médico.
Você não sabe se você vai ser um advogado quando completar o seu curso, você vai ter condições de ser um advogado ou você vai dirigir um para um aplicativo, né? Então a gente é muito ignorante porque a tecnologia surge e a gente fica com medo da tecnologia tomar o nosso emprego. Olha que ignorante que a gente é. Porque quem se faz empregado de nós é nós mesmos, né? Ninguém tem o poder ou poderia ter o poder assim nas mãos. É inadmissível, é inconsiderável. Isso deve ser retomado. São ideias que precisam ser retomadas facultativamente. Ninguém com poder grande pode aceitar ter esse poder assim. Não é justo essa pessoa ter poder dessa forma, né? Entendeu? Então, olha só, é uma ignorância tremenda, né? Deixar é, que os nossos filhos não trabalhem, né? Porque não tem, não tem emprego que lhes caiba trabalhar para poder pagar aquilo que eles merecem. Cara, nós vivemos numa sociedade que é muito ignorante, né? E a gente precisa de mudar isso logo, até porque isso tem deixado muita gente com vergonha de viver e até se suicidando, porque as pessoas elas ficam com vergonha de viver, né? Elas falam assim, cara, viver é maravilhoso, só que eu tenho vergonha de viver nessas condições sociais, né? E aí eu tenho que fingir que estou lutando quando eu nem estou lutando, né? Eu estaria lutando se realmente é, houvesse uma luta real, mas uma luta artificial onde as pessoas elas fingem que estão lutando para melhorar o mundo não faz sentido algum, né? É mais fingição da fingição para voltar à cultura e voltar aquela teimosia. Nada, até falar disso, começar a falar, brotou, comecei a falar, me deixa triste, né? A gente tem professores que escondem conhecimento porque tem medo de alunos se tornarem mais sábios do que eles. Veja só, a gente tem, a gente tem medo da pessoa tomar o nosso emprego, tomar a nossa empresa. Que caralho de pessoas somos nós, né? Situacionalmente, nós somos muito errados na potência de sermos e buscarmos sermos sociais, né? A gente erra pra caralho. Só que o único problema não é errar, é ignorar que erra. E a política, o pessoal é, dessas condições, né, dessas algemas culturais, eles são pessoas que não assumem os erros. Eles querem decididamente status para reafirmar essa impressão de acerto, quando na verdade tudo é certo na vida ou tudo é errado. Depende da objetivação que você desescala a potência das coisas na reflexão de agir a partir delas ou sobre elas ou para com elas, né? Sobre as várias funções que a matéria pode fazer na vida, né? Já dizia Jesus Cristo lá na carpintaria, mostrando que a madeira
pode inventar várias coisas com a madeira. Inclusive, pessoas podem nascer e inventar novas coisas, né? E esse invento pode ganhar uma consolidação, né? Uma carne, ou seja, um encontro na carne a partir da retroprojeção considerada, né? Quando eu falo cadeira, você tem um encontro na sua carne. Você sabe que o verbo sentar, ele entra em você a partir do dispositivo da substância cadeira, que foi inventada a partir da apropriação e redimensionamento da sensibilidade de um homem curando ou procurando na madeira uma solução mais íntima para se sentar melhor, para fazer esse verbo ter um status melhor, um status de adequação, de rei. E descaibamos dessa parte que eu enrolei aqui no começo e vamos agora continuar instalando esses verbos agora nessa tradução para o inglês, que é outra língua, né? Muito falada. E aí a gente vai continuar da onde a gente parou. A gente parou. Vamos voltar aqui. A gente estava falando de advérbios e a gente viu que eles são moldes de ficar, né? São modelações que fazem o plano da matéria ficar sobre objetividade, tendenciada, né? A gente cria uma certa tendência na matéria, no plano material, ou que a gente vai mencionar, né? Ou até no plano abstrato também. E aí o que acontece? Ao fazer esse molde, né, nessa substância, nesse verbo, a gente há de ver o verbo flexionado para alguma operação que vai desencontrar efeito para esse receptor aqui, ó. Diz chamar no organismo processos. E aí a gente viu, ó, os efeitos da dúvida, os efeitos da frequência, os efeitos da intensidade, e todos eles, né, da afirmação, a gente conhece no português. Então a gente tomou conta de prestar atenção na conciliação, na coexistência em nós da contração para os verbos, tanto no português, e aí agora a gente tem elevado eles para também funcionar, né, nessa placa de processamento, encontrar um funcionamento para essa resolução aqui, ó, para essa nova rima. Então a rima certamente também vai encontrar resolução para a gente disparar esse vetor aqui, ó, de rima. Certainly. Certainly. É difícil falar no começo, mas depois a gente vai construindo força nesse arco oral para poder desenvolver esse aprimoramento de contrações na boca, né? A gente precisa de aprimorar as contrações. Então vai demorar muito tempo para isso acontecer, porque a gente precisa de
bastante treino, né? Porque saber é fácil, só que executar a sabedoria é treino. Só isso. Treino é executar aquilo que a alma sabe. Então, a alma, ela sabe que é bom ser bom. A alma, ela sabe que é bom ser bom. Só que treinar, executar isso, é que vai levar a gente a ser bom. No sentido que a gente está treinando, é ser bom, ah, bom tradutor, bom renascente, no sentido de agora nos nascer pro idioma dos Estados Unidos no nosso organismo, né? Desorganizar, condução, tendência receptiva para esse arco de reflexo. Bom, eu trouxe aqui para nós essa ferramenta que é uma ferramenta encantada, né? Ela é muito encantada. Sabe por que ela é encantada? Porque ela adversiona a escala da vida. Adversiona a escala da vida. Então, ela pega a vida e simboliza a vida. Ela faz a simbolização da vida. E nessa simbolização, ela instala uma unidade de medida para o tempo. E até faz a gente sentir o tempo passar. É graças a essa ferramenta que a gente sente o tempo passar. Bom, e aí se a gente começa a sentir o tempo passar, por quê? Porque esse objeto faz objetivação a partir da adver e acionar que existe um objeto que faz com que a vida tenha uma unidade de medida entre nós. Não é mesmo? Porque não deveria ter, mas por que tem? Porque aí a frase que desgraça tudo. Porque tempo é dinheiro. Acabou. Isso aqui para mim foi uma bomba nuclear que o ser humano causou em si mesmo e na sua relação com a natureza. Tempo é dinheiro, meu filho. Tempo é dinheiro, minha filha. Ah, para. Cara, se fosse assim, é, a gente não teria fé na vida, né? A gente venderia a nossa fé. Então, vejam só, na adversilização dos ponteiros, nós acreditamos saber que horas é. Nós acreditamos que horas são. Mesmo Deus não tendo falado, mesmo ninguém falando, a gente acredita. Por quê? A gente adverte
verbos na menção. E aí isso sobre placa de controle descontrola a nossa relação com a vida. E isso funcionou tão bem, por que existe tanta desigualdade social no mundo? Por que tantas famílias são desgostosas de viver graças a esses desponteiros que não conseguem marcar essa falha na diversão dessas famílias? Né? Que diabos é isso? Né? Desses descontrole. Que descontrole é esse? Bom, voltando aqui, né? Desculpa. Bom, e o 1 e o 2, o 3, eles não têm valor nenhum de quantidade. Né? Eles não têm quantidade. Eles são só um peso na contração de memória. Contração diferencial de memória. Né? Se fosse 2 horas ou uma, não importava. Você não vai ganhar mais ou menos, a menos que você objetifique um pedaço, um objetivo aqui, ó. Né? Você faça alguma coisa, você marque de fazer alguma coisa para alguém. Aí sim você abre um recebimento sobre uma reação sobre isso. Beleza? Tá. Então voltando aqui, ó. E reação, para nós, reagir é saber, né? Reagir é saber. E se esquivar é saber ainda mais. Porque é como se você soubesse. Reagir é como se você visse que existe um animal correndo em sua direção. Então, primeiro saber. Se esquivar é o segundo saber. Porque é quando você sabe que ele percebe que ele ia te atacar por um ângulo e você se esquiva. E aí isso é saber ainda mais. E você atacar o animal, né, conseguir atacar o animal, né, é saber ainda mais, né? Então a gente tem esse terceiro saber e aí sucessivamente, né? Reagir, se esquivar, atacar. Então o que são isso, né? O que é saber? Reagir, esquivar, atacar. Então saber são verbos. E a partir do momento que a gente tem o verbo, o reagir, e a gente começa a fazer adversações nele, ou seja, fazer modificações a partir das resoluções de reagir, a gente faz o advérbio. E o advérbio é saber em mais graus. Então, saber ainda mais, né? Saber em mais graus. Saber em ainda mais graus. Graus de resolução, de reação.
Beleza? Então, geralmente advérbio é isso. E advérbios, eles são bons coletores. Eles são bons moduladores de transdução de mensagem. Vamos continuar aqui, ó. Os advérbios de lugar no inglês, né? Que a gente sabe no português. Above, 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 anywhere, anywhere, where, around, 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 below, 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 everywhere, 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 everywhere. Far here, far here, here, hither, 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 near, near, no here, no here, no here, there, thither, 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 weary e wonder, weary e wonder. Não é com Y, né? Wonder. You wonder. Wonder. Onder. Yonder. Yonder. Bom, então vamos aqui agora fazer a tradução. Above. Em cima. Então, onde está? Above. Em cima. Anywhere. Em qualquer parte. Parte. Around. Around. Em redor. Em redor. Around. Below. Abaixo. Everywhere. Em toda parte. Parte. Far. Far. Longe. Here. Aqui. Here. Aqui. Come on here. Come on here. Vem aqui. Hither. Para cá. Para cá. Essa aqui não é muito usada, não, né? Aqui no Brasil. Near. Perto. Nowhere. Em parte alguma. There. 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 Lá.
lá. Tider, tider, para lá. Tidere e daider, 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 para lá. Where, onde, na verdade é where, onde. E wonder, yonder, 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 além, além. Bom, vou marcar aqui algumas palavras que são mais difíceis, né? If you were far, hide. Essa aqui é difícil, hide, de traduzir assim. Hide, hide, pra cá. Near, também é difícil. E essa aqui, ó. Thither. Yonder também é difícil. Então essas palavras aqui, elas são mais difíceis de colher atenciosamente e saber que elas funcionam como advérbios de lugar. Então aqui cabe uma atenção maior nela. Hider, para cá. Near, perto. Thither, para lá. E yonder, além. O resto geralmente é tranquilo de destacar numa sentença. There's a very good Italian restaurant near here. Near here. Então, there is a very good Italian restaurant. Um restaurante italiano muito bom. Near here, perto daqui. Near here, near here, near here, perto daqui. Advérbios de modo. Actively, actively, elmis, badly, boldly, faithfully, fast, modo rápido, fast. Fiercely, fiercely, fear, não, tá errado, fiercely. Fiercely, gladly, eu quickly, purposely,
pure, 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 purposely, simply, 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 simply. Tá, vamos traduzir agora os de modos, né? Ativamente, actively, ativamente. Elmes, erroneamente. Erroneamente. Badly, mal. Boldly, audaciosamente. Faithfully, fielmente. Fielmente. Fast, rápido, rapidamente. Não, fast é rapidamente. Fast. Rapidamente. Fiercely, ferozmente. Gladly, alegremente. Gladly. Essas palavras a gente vai ver bastante em narração, né? Em linguagem narrativa. Eu, mal. Badly, eu, mal. Quickly também é rapidamente. Purposely, propositadamente. Simply, simplesmente. Então, tem algumas aqui tem uma certa regularidade, tá? Simply. Bom, vamos ver aqui um exemplo. Slow down. Devagar. Slow down. You're driving too. Você está dirigindo too fast. Muito rapidamente. Too fast. Too fast driving. Mudando o verbo dirigir. Dirigindo rapidamente. São muitas palavras, porém como elas são relacionadas a um tipo de advérbio, né? Fica mais fácil de organizar, né? São chaves de um mesmo conjunto.
de um equipamento, né? Ordem. Firstly, secondly. São os números ordinais. Thirdly, thirdly. Então aqui a gente tem primeiramente, em segundo lugar e em terceiro lugar. Primeiramente, em segundo lugar e em terceiro lugar. Firstly, secondly. Esse aqui é o pódio, né? É o tal do pódio. Primeiro, segundo, terceiro. Agora são os advérbios de tempo. Tempo. Porque already, 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 always, always, yearly, 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 formally, formerly, formerly, formally, 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 hereafter, 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 immediately, idly, late, lately, 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 never, never, now, now, presently, 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 shortly, 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 soon, still, still,
then, today, today, tomorrow, tomorrow, when, yesterday, yes, yesterday, e, e, yesterday, yesterday. Already, já. Already, já. Já. Always, always, sempre. Early, cedo. Formerly, outrora. Esse é difícil. Outrora, vou até marcar aqui, ó. Difícil. Hereafter, doravante. Termo também em desuso. Doravante. Immediately. Isso aqui é bem usado, né? Imediatamente. Imediatamente. Late. Pouco. Não, tarde. Lately, ultimamente. Late, que vergonha. Tarde. E lately é ultimamente. Ultimamente. Dá bem diferente, né? Never. Nunca. Now, agora. Never. Nunca. Now, agora. Now, presently. Dentro, em pouco. Né? Presently. Dentro ou em pouco tempo, né? Em pouco. Em poucos instantes. Shortly. 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 Em breve. Soon. Brevemente. Still. Ainda. Dare. Não, then. Então. Then. Então. Today. Hoje. Today. Hoje. Tomorrow. Amanhã. When. Quando. Yesterday. Ontem. Ontem. Quando e ontem. Yesterday. Ontem. Uma coisa que ajuda, né, a pronúncia é você solfejar as notas ou cantar mesmo, né? Por exemplo, already. E aí você vai acoplando a sua função muscular, né, nessa cavidade oral. Você vai facilitando o dissonar dessa rima, né? Already. E aí você vai tendo mais tempo de controle sináptico para esses impulsos aqui, ó. Né? Tá vendo? Bacana, né?
Bom, um exemplo. You, você. You, never, nunca. Listen to me. Listen to me. You never listen to me. Você nunca. Advérbio de tempo, né? Nunca, nunca. Quando? Nunca. Interrogativos. Acho que a gente já até viu esses, né? Interrogativos. How, when, where e why. Como, quando, onde e porquê. A gente já viu sim, tá no vídeo anterior. When will you? When will you? Quando? When? Quando? Will? Você? When will you? Quando você vai? Will é vai. Quando você vai? Will you? Quando você vai viajar? Travel to Brazil. Então, when? Quando? E aí, os interrogativos elas sempre vêm no começo da frase. Vamos ver aqui, ó. Uma parte importante. O posicionamento desses advérbios. Posicionamento. Porque, da mesma forma que se eu pegar um relógio e não evidenciar diferencial de números, só vai haver a, a relação espacial do sentido das localizações das setas. Então, a gente tem esse posicionamento que é fundamental para esse entendimento do inglês. O posicionamento de um advérbio em uma frase, por norma, segue duas ordens básicas. Posicionamento a gente tem duas ordens. Advérbio, verbo e adjetivo. Advérbio mais verbo mais objeto advérbio, verbo e objeto. Advérbio, verbo e objeto. Eu acho que eu vou copiar isso aqui, ó. Vai ser melhor para mim. Adverb. Essa parte é meio importante. Vamos pôr por cima aqui. Vamos varrer. Então, primeiro vai vir o advérbio, que são uma dessas palavras que normalmente terminam com lie. E tem essas variações, né? Depois vai vir um verbo, que no caso aqui é esse, verbo, advérbio e objeto, objeto direto. He frequently arrives late. Ele chega atrasado frequentemente. He frequently arrives late. Ele chega atrasado frequentemente. He frequently. Notem que existe uma ordem, né? Aqui, ó. He frequently. Só que aqui na tradução, frequentemente foi para o final da frase. Um pouquinho, ó.
He frequently arrives late. Quando a gente vai traduzir para o português, ó, ele é artigo, não, objeto, não, ele, pronome, né? Eu, tu, ele, nós, he, né? E aí ele chega. Chegar é o verbo. Então a gente tem sujeito, verbo, objeto, adjetivo, objeto, atrasado e advérbio. Então a ordem modifica mesmo. Vou pegar. Aqui, ó. Ordem de frase. Sujeito, verbo e objeto. A gente tem no português sujeito, verbo e objeto. Então, modifica, né, a estrutura da frase. Sujeito, verbo transitivo direto, adjunto adverbial, que são os advérbios, né? A segunda maneira é essa daqui, ó, no inglês, de montar a frase. A primeira é advérbio, sujeito, advérbio, verbo e objeto. A segunda é verbo, objeto e advérbio. Verbo, objeto e advérbio. O verbo she, né, sujeito, she, ela, sing, verbo, canta, né? Verbo, canta muito bem. Objeto é advérbio. Very well, bem. De modo, né? O modo que ela canta bem. She sings very well. Confira abaixo algumas dicas para saber como posicionar o advérbio corretamente nas frases. Então vamos ver as dicas aqui, ó. Antes do verbo principal, regra geral, o advérbio deve ser posicionado antes do verbo principal. Então, vamos escrever aqui essas dicas. Então, primeiro, advérbio antes do verbo principal. É aquele que manda e influencia a oração toda. Ele sempre bebe café depois do almoço. Então o verbo principal é bebe, né? E aí vamos lá. Então antes de beber, drinks, a gente vai ter o advérbio always. He always. Sempre. He always. Advérbio de
é, de tempo, né? Sempre. He always. Não, né? De tempo não. Não, é de tempo sim, ó, sempre. Tava confuso. He always drinks coffee after lunch. Então a gente viu aqui, ó. Antes do verbo principal, drinks, coloque o advérbio. He always drinks coffee after lunch. Depois do almoço. Depois do verbo auxiliar. Sempre que uma frase tiver um verbo auxiliar e ele não for o verbo to be, o advérbio deve ser posicionado imediatamente depois dele. Depois do verbo auxiliar. E a exceção, o verbo to be. Verbo auxiliar. Ela nunca esteve, verbo auxiliar, na Austrália. Nunca esteve na Austrália. She has. She has. Never, nunca. Depois do verbo auxiliar. She has. Ela nunca esteve na Austrália. Has. Não posicionar entre um verbo e um objeto. Terceira. Não posicionar entre um verbo e um objeto. E objeto. E um objeto. Uma substância. Geralmente os advérbios não são posicionados entre um verbo e um objeto. I never drink. Eu nunca bebo. I never drink. Eu nunca bebo. Alcoholic. Alcoholic. Beverages. 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 Bebo bebidas alcoólicas. Beverages. Bebidas. Então, aqui, ó. Verbo e objeto. Bebidas alcoólicas. E o verbo drink. Alcoholic. Bebidas alcoólicas. Vamos ver a próxima. 2 ou mais advérbios na frase. Se em uma mesma frase existir a ocorrência de 2 ou mais advérbios ou locuções adverbiais, a seguinte ordem a ser seguida será definida pelo tipo de advérbio: sujeito, verbo, advérbio de modo, advérbio de lugar, advérbio de tempo. Então, se tiver mais de um, essa vai ser a ordem. Vou copiar aqui, ó.
quarta regra, né? Para mais de um advérbio. Vamos ver o exemplo aqui, ó. They sang well at the concert yesterday. Yesterday a gente lembra que é né, ontem. The concert é o objeto. Well, they sang. Sang é o verbo. Sing, cantaram. Well é o primeiro advérbio. Então, well vai ser o advérbio de modo. Eles cantaram bem. E aí, o segundo verbo vai ser o advérbio de tempo, que representa ontem. Então, seguiu a ordem direitinho aqui, ó. Bem, de modo. Ontem, de tempo. Se tivesse um de lugar, haveria de ser o de lugar primeiro. E aí, ó, vamos fechar. 2 ou mais advérbios de modo. No caso, se a frase apresentar 2 ou mais advérbios de modo, o advérbio que constitui uma palavra menor, ou seja, com menos letras, será posicionado antes do advérbio mais longo. Uai, eu gostei dessa daqui, ó. Os menores na frente. Ai, ai. Vamos pegar aqui, ó. Quinta. Para casos de 2 advérbios. Ali falou de modo, né? De modo na frase. Deve ser para cada um, para qualquer um. A palavra menor deve vir à frente. Eu estou escrevendo todo assim porque eu já estou cansado. He treats his employees honestly and respectfully. He treats. Ele trata. Ele, verbo, né? Sujeito, verbo. His. Os funcionários, substantivo, né? Honestly é o advérbio de modo, né? Honestamente e respeitosamente. Respectfully. Bacana. Cara, pessoal, isso aqui, ó, é uma riqueza tamanha para ajudar a gente nesse processo de descontrair o organismo para a imposição lógica desse vetor de instalação objetivada, né? Esse advérbio, esses advérbios, né? Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, já estou bastante cansado. Desculpa qualquer coisa aí no começo do vídeo, espero que vocês tenham ficado até o final. E, espero que vocês consigam conciliar esses dados para desenvolverem seus estudos, em suas práticas, em seus treinos, uma melhor razão de encontrar definição, encontrar essa lógica por trás dessas rimas na tradução que vai lhe caber
saber e até mesmo envolver o suficiente familiarizadamente com a organização delas em frases para fazer respostas com melhores sintomas de lógica para as pessoas que você for conversar, né? A gente precisa disso, porque essa é a arte da graça da comunicação. É você não falar como robô, é você falar com é, sintoma, né? Sintoma de, de retroprojeção de todos esses pavios que já acenderam em algumas experiências em sua vida. Espero que vocês gostem de novo falando isso. E eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês. Fui.